Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos começar a nossa aula sobre termodinâmica. Na verdade, nós já começamos a falar sobre termodinâmica, né? Talvez vocês não lembrem, porque já faz um pouquinho de tempo. Nós falávamos sobre a lei zero da termodinâmica, na última aula que nós trabalhamos, né? Que é a lei que fala sobre o equilíbrio térmico, né? Que as coisas, quando têm temperaturas diferentes, a tendência é que elas troquem energia térmica entre si, de maneira que aquele corpo de maior temperatura transmita, né, divida, né, compartilhe essa temperatura com outro corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam a mesma temperatura. É isso que nós chamamos de equilíbrio térmico. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. É uma lei extremamente importante, que ela fala especificamente sobre a conservação de energia, tá certo? Então, quando vocês ouvirem falar de primeira lei da termodinâmica, a primeira lei que estuda a, a troca de calor entre os corpos, né? Tem que entender que ela trata especificamente da conservação de energia existente num sistema, né? Ou seja, a energia existente naquele sistema, ela não é destruída, ela não é exterminada, né? Ela é transformada. Mas se você fizer a soma geral dessa energia contida naquele sistema, você vai perceber que a energia ela não diminuiu nem aumentou, né? Se você for medir toda a energia contida no universo, ela é a mesma desde o início dos tempos, né? Desde o primeiro momento em que a gente fala de Big Bang até hoje, né? A diferença é que essa energia está sendo distribuída, né? Pelo universo afora e sendo transformada em outras formas de energia. Por exemplo, a energia térmica está sendo transformada em luz, está sendo transformada em movimento. Mas se você pegar todas essas energias, essas frações de energia, e somá-las, você vai perceber que a energia que você tinha lá no passado, no início de tudo, há 14 bilhões de anos, é a mesma energia que você tem hoje, tá certo? Então a gente fala nesse aspecto aí sobre a chamada primeira lei da termodinâmica, tá bom? Falando ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente precisa entender o seguinte, a definição, né? Então a primeira lei vai dizer o seguinte, trata-se do princípio da conservação de energia para sistemas termodinâmicos, né? De acordo com essa lei, a variação de energia interna desse sistema, desse sistema termodinâmico, equivale à diferença entre a quantidade de calor que o sistema recebe, e o trabalho que esse sistema realiza. Então, essa é a expressão matemática do que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica, né? Então, em outras palavras, o ΔU, ou seja, a variação da energia interna, vai ser igual à diferença entre o calor que aquele sistema recebe, ao longo da sua existência, e o trabalho realizado por esse sistema ao receber esse calor. É uma maneira de você representar a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Sendo o ΔU a variação da energia interna, tá certo? Essa energia ela pode ser dada em caloria ou em joule. Geralmente a gente trabalha na física com joule, tá certo? Então muito cuidado quando você for verificar a edição das unidades, de medida, porque o calor ele pode vir em calorias e ele pode vir em joule. Então você vai ter que fazer uma conversão ou transformar em caloria todo mundo em caloria, porque energia, trabalho, calor, energia interna, tudo isso é uma forma de expressão de energia. Então é dado ou em caloria ou em joule. Então não adianta você, por exemplo, trazer uma unidade de caloria para a variação da energia interna e a unidade de joule para representar o trabalho. Que, na verdade, o trabalho geralmente é representado em joule. Então você transforma todo mundo em joule e aí já fica mais fácil, não vai ter problema nenhum, você não vai ter dor de cabeça. Porque se você não fizer isso, você vai errar no processo final do problema.
Só lembrar que uma caloria equivale a 4,18 joules, tá certo? Então você faz uma regrinha de 3 aí, todo mundo sabe fazer isso. Utiliza a regra de 3 para fazer conversões, né? Sabendo que essa caloria equivale a 4,18 joules, você pode transformar qualquer quantidade de caloria em joule, tá bom? Basta usar a regrinha de 3. Então você vai ter aí o ΔU como variação de energia interna, você vai ter o Q como calor, que é recebido ou é fornecido pelo sistema. Cuidado. A energia ela não pode ser, ela não é apenas recebida. Você não pode apenas fornecer energia térmica a um sistema. O sistema também pode liberar essa energia, né? Ele pode doar. Da mesma maneira que ele recebe, ele também perde energia térmica, tá certo? Então é importante também observar essa questão. E o trabalho realizado também pode ser realizado pelo sistema. Aí depois daqui um pedacinho eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Ou sobre o sistema, tá certo? Então o sistema realiza o trabalho ou um trabalho é realizado sobre ele. Então é preciso ficar bem claro isso daí, tá certo? Essa energia interna, essa variação de energia interna também pode acontecer de maneira positiva, ou seja, pode aumentar essa energia se o sistema estiver recebendo calor, pode diminuir essa energia se o sistema estiver perdendo calor. Ou pode não acontecer nenhuma coisa nem outra, ou seja, a energia interna pode ser constante. É quando o sistema, a gente chama de sistema adiabático, tá certo? Quando não há troca de calor entre o sistema e o meio ambiente. Então, quando não há troca de calor entre o sistema e o meio ambiente, você diz que o processo é um processo adiabático, tá certo? Aí não há transferência de calor nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Compreendido isso? Então, compreendido isso aí, vamos para entendimento da realização de trabalho, né? Então, vamos ver como é que o trabalho é realizado sobre ou pelo gás, tá certo? Então, aqui tem uma representação de um sistema dinâmico de variação de volume. Então, perceba que você tem aí numa primeira situação um gás bem comprimido aí, o êmbolo está bem abaixo, né? Aí no cilindro, né? Isso significa dizer, né, que há uma realização de trabalho sobre o sistema, tá certo? Então, provavelmente, se tem uma temperatura menor aí, está havendo uma retirada de calor. Ao retirar o calor, você diminui a energia interna, e a diminuição dessa energia interna vai implicar numa diminuição na dinâmica do movimento das moléculas, dessas partículas que estão contidas aí dentro desse sistema gasoso, né? E essa diminuição desse movimento, né, vai, obviamente, diminuir o volume, e uma diminuição de volume, seja de que maneira for, né, também pode haver um aumento de volume, mas nesse caso aí específico você tirou energia, diminuiu o volume, e uma diminuição de volume significa dizer que houve uma diminuição na quantidade de calor fornecida ao sistema, consequentemente houve uma diminuição da energia interna, tá certo? Então, à medida que eu vou fornecendo calor novamente, então olha na situação 2 aí, né, nessa outra analogia aqui, né, perceba que nessa outra analogia você vai ter um volume maior aqui, ocupado pelo gás, né? E esse volume maior está dizendo que houve aí uma expansão gasosa, e para haver uma expansão gasosa, diferentemente do que houve na primeira situação, onde houve uma contração, né? Então, para haver uma expansão gasosa, é preciso que você forneça calor ao sistema. Na hora que você fornece calor ao sistema, você aumenta a temperatura desse sistema, você também vai aumentar a energia interna desse sistema e, consequentemente, como aumento de temperatura significa maior agitação das partículas, né, que é a definição que a gente tem de temperatura, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a agitação das partículas. Então, essa maior agitação das partículas vai provocar um aumento no volume, né, do êmbolo, do sistema aí, gasoso, né, um aumento no volume ocupado pelo gás e, consequentemente, isso vai proporcionar uma realização de trabalho no sistema, tá certo? Então, o sistema está realizando trabalho quando ele se expande. Quando ele se contrai,
é o trabalho realizado sobre o sistema. E quando ele se expande, é o sistema que realiza o trabalho. Tá certo? Então, não esqueça disso. O trabalho realizado por um gás depende da quantidade de calor que ele recebe e da capacidade que o sistema tem de se expandir volumetricamente. Se essa expansão não acontece, o trabalho é nulo. Tá certo? Então, cuidado. Você pode estar fornecendo calor ali ao sistema, não importa a quantidade de calor que você está fornecendo, pode ser enorme. Agora, se não há variação no volume do sistema, se o gás não contrai, diminui o seu volume, ou ele não expande, você não pode dizer que ali há a realização do trabalho. O trabalho naquele caso vai ser nulo. Tá certo? Então você vai dizer que o trabalho é zero. Quando é que o trabalho vai ser diferente de zero? Quando há uma expansão ou quando há uma contração gasosa. Tá certo? Para haver isso, só pode acontecer duas coisas. Ou você retira calor do sistema, tá certo? Há uma contração, trabalho negativo. Ou você fornece calor ao sistema, há uma expansão, trabalho positivo. Tudo bem sobre isso daí? Beleza. Próximo passo. Próximo passo, que é importante demais, a gente entender essas relações de mudança, por exemplo, de que quando é que a energia interna é positiva, quando é que a energia interna vai ser negativa, quando é que o calor será positivo, quando é que o calor será negativo, quando é que o trabalho será positivo e quando é que o trabalho será negativo. Então vamos analisar um de cada vez, né? Primeiro, quando é que a energia interna vai ser positiva? A energia interna vai ser positiva quando ele receber calor, ou seja, quando a temperatura aumentar. Então, todo sistema que tem sua temperatura aumentando, significa dizer que a energia contida dentro do sistema, que nós chamamos de energia interna, é uma energia positiva, tá certo? Porque está aumentando a quantidade de calor, consequentemente está aumentando a temperatura. Se, por outro lado, a energia interna for negativa, a explicação para isso é que o sistema está diminuindo a temperatura porque está perdendo calor. Ou seja, está perdendo uma forma de energia que nós chamamos de calor. Então, nesse caso aí específico, você diz que a energia interna vai ser negativa. Então, a energia interna, lembre-se, acontece com diminuição da temperatura. A energia interna negativa acontece com diminuição da temperatura. Tá bom? Então, a energia interna positiva aumenta a temperatura. A energia interna negativa diminui a temperatura. Calor. Então, calor pode ser positivo quando o sistema está o quê? Quando o sistema está absorvendo calor, né? Então, está aumentando a temperatura, calor positivo. Calor pode ser negativo. Quando? Quando diminui a temperatura, porque o sistema está perdendo calor. Tá certo? Então, veja aí que é parecido com a energia interna. Tem a ver também com temperatura. E, finalmente, o trabalho. O trabalho será positivo quando? Quando há uma expansão gasosa, né? Quando o sistema se expande, então ele vai realizar um trabalho sobre o meio, né? Aí é o trabalho positivo. E quando houver uma contração gasosa, você vai ter um trabalho o quê? Você vai ter um trabalho negativo, porque aí vai ser o sistema realizando trabalho sobre o meio, tá certo? Então, por exemplo, na hora que eu diminuo o volume de uma seringa, né? Ali está havendo um trabalho negativo, porque eu estou diminuindo, comprimindo o gás, diminuindo o volume daquele recipiente, o qual o gás ocupa. Tá certo? E o trabalho vai ser nulo quando não houver uma coisa nem outra, né? Ou seja, quando não há expansão nem há contração, aí você vai ter um trabalho nulo, tá certo? E quando a energia interna não variar, ou seja, nem aumenta nem diminui, é porque o sistema nem fornece calor nem recebe calor. Então, nesse caso, se o sistema nem fornece nem recebe, você diz que o processo é um processo adiabático, tá certo? No caso dos sistemas que realizam trabalho, você diz que nesse caso aí o sistema ele é um sistema ou isotérmico, né, ou isobárico. Ele nunca pode ser isovolumétrico, porque se ele for isovolumétrico, significa dizer que ele é um sistema que não realiza trabalho, já que o volume não varia. Tá certo? Então, todo sistema isovolumétrico, ou seja, com volume constante, é um sistema que não realiza trabalho. Qualquer outra situação, o sistema realiza ou trabalho positivo ou trabalho negativo, certo? Quando é que ele não vai realizar trabalho? Quando não há variação do volume. Tudo bem?
Bom, e o que é energia interna, né? A energia interna como eu falei para vocês, né, é a energia que se refere àquilo que está contido, né? Energia cinética, né? Energia de movimento, né? Das partículas que constituem aquele sistema gasoso, né? Ou aquele gás ideal, né? E que está lá dentro daquele recipiente lá realizando movimentos aleatórios, né? Por causa da energia contida no sistema. Então tudo aquilo que está lá dentro, que nós chamamos de energia, é chamado de energia interna. Se você quiser calcular o valor dessa energia interna, você usa essa expressão aí, que a gente chama de 3 meios de nRT, certo? Essa expressão é mais usada. Então, saber o valor da variação da energia interna não é da energia interna, é da variação, certo? Por exemplo, eu tenho energia agora e tenho energia daqui a 10 minutos. Qual será o valor da variação de energia? Será a energia que eu tenho daqui a 10 minutos menos a energia que eu tenho agora. Tá certo? Então a gente chama isso de variação. Então essa variação de energia interna, se não for um sistema diabático, porque se for diabático não há variação, né? Como eu falei para vocês, vai ser essa expressão 3 meio vezes N vezes R vezes T. Onde esse N é o número de moléculas, que a gente chama número de mols, né? Isso aí a gente estuda na química, né? Um mol é um valor específico, né? 6,0 vezes 10 elevado a 24, né? Se eu não me engano, faz muito tempo que eu dei aula de química, mas eu acho que é isso, 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas, né? Partículas, equivale a 1 mol. Então é um número muito grande, né? E, portanto, esse R maiúsculo, né, é uma constante gasosa, né, a gente chama constante universal dos gases, que tanto pode ser dado nesse valor aí, ó, de 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, né, é uma unidade que nós usamos bastante na química, ou essa outra unidade aí que é 8,31 joule por mol vezes Kelvin, tá certo? Então, posso usar qualquer uma dessas duas aí, dependendo das unidades que eu estiver trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com atmosfera, né? Eu uso esse 0,082, tá bom? Se eu estiver trabalhando com Joule e temperatura universal, que é o Kelvin, né? Eu uso esse 8,31. Aí vai depender muito da situação em que eu estiver inserido, no que eu estiver utilizando no problema, né? A temperatura, como eu disse, ela é sempre dada no sistema absoluto, ou seja, na escala Kelvin, né? Então, se ela estiver em graus Celsius, se ela estiver em Fahrenheit, você vai ter que transformar em Kelvin, tá certo? Só lembrar, né, que 273 graus Celsius, você faz uma relação aí com o Kelvin, né? Se transforma graus Celsius em Kelvin e 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, né? Então, não tem muita diferença, é só relacionar. Quando você tiver 0 graus Celsius, você tem 273 Kelvin. Quando você tiver 100 graus Celsius, você tem 373 Kelvin, né? E aí o zero absoluto vai ser uma temperatura de menos 273,13 graus Celsius. Novamente você faz uma transformação aí, regrinha de 3, né? E nós já estudamos isso nas primeiras aulas, como é que faz as conversões, tá certo? E aí você resolve o problema, sem nenhum abacaxi, né? Ok, galera? Entendido isso aí. Então não esqueçam disso, né? A primeira lei da termodinâmica, ela fala da conservação de energia. Basicamente, ela é representada por uma equação matemática que diz que o calor é igual à soma da energia interna mais o trabalho. Então, se tiver energia interna lá dentro do gás, somar com o trabalho que ele realizou, vai ser igual ao calor que o gás recebeu, tá certo? Que o sistema recebeu. Então, essa é a expressão matemática da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Calor, trabalho e energia interna são formas de energia diferentes, portanto, você trabalha com caloria ou com joule, né? Se você quiser trabalhar com joule, tem que lembrar que uma caloria equivale a 4,18 joule, usa a regra de 3 e resolve a conversão, tá certo? Lembrar que
trabalho pode ser positivo ou negativo, energia interna pode ser positiva ou negativa, e calor pode ser positivo e negativo. Quando é que a energia interna é positiva? Quando o calor aumenta. Quando é que é negativa? Quando o calor diminui. Né? Quando é que a energia interna nem é uma coisa nem é outra? Quando o sistema é diabático. Aí a energia interna ela é constante, certo? A variação da energia interna é zero, ou a energia interna é constante. Quando é que o calor é negativo? Quando o sistema perde calor, ou seja, quando há uma realização de trabalho do meio sobre o sistema. Quando é que é positivo? Quando o sistema recebe calor. Tá certo? Quando é que o trabalho vai ser positivo? O trabalho vai ser positivo quando há uma expansão gasosa. Quando é que ele vai ser negativo? Quando há uma contração gasosa. Quando é que o sistema não realiza trabalho? Quando o sistema é volumétrico, ou seja, não há variação de volume. Se não há variação de volume, o trabalho é nulo. Tá certo? Como é que eu calculo a variação da energia interna? Eu uso essa expressão aí, 3,5 vezes N vezes R vezes T. Tá certo? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima aula.